Olá, boa noite. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que mora um só homem pelo povo e não pereça toda a nação? E ele não disse isso por si mesmo, mas como era sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade aos filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam um com os outros: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Palavras de salvação. O testemunho de Jesus e a adesão que ele suscitava colocavam em risco a estrutura religiosa da sua época. O contexto religioso era rígido e tradicionalista, de hierarquia e privilégios, de conflitos de facções, de jogos de interesses, tornava-se vulnerável diante da postura do mestre. Não que Jesus fosse respaldado pelo prestígio de uma escola de sábios, de rabinos, ou de famílias ou grupos importantes. O perigo consistia no fato de muitas pessoas darem crédito às palavras dele e passarem a seguir ele. Sempre crescia o seu grupo que estava junto e próximo dele. As autoridades religiosas demonstravam ter preocupações políticas. O movimento de Jesus poderia ser entendido pelos romanos como uma provocação, e as consequências disso seriam trágicas para a nação. Se não fosse contido a tempo, haveria o perigo de todos crerem nele, ou seja, de todas as pessoas simples, os pobres e tudo mais, e os romanos virem a destruir o templo e a nação. A solução apresentada então pelo sacerdote daquele ano, Caifás, parecia ser bastante prudente. É melhor um só morrer pelo povo do que toda a nação inteira morrer. Acolhida essa sugestão, decretou-se a morte de Jesus. Com esta finalidade, iniciou-se uma verdadeira caçada para prendê-lo. Todavia, o motivo verdadeiro da condenação à morte de Jesus foi de caráter religioso. Isso fica patente no fato de Pilatos, autoridade romana, não se mostrar interessado em condenar Jesus. A verdade é que a liderança religiosa já não podia mais suportar o comportamento de Jesus, do mestre, por ser um homem perigoso que atacava os seus privilégios. Temos que pedir sempre ao Pai
para que nos ajude a compreender sempre mais profundamente o caminho para a gente se encontrar com Jesus e com tudo aquilo que ele ensinou. Livrar-nos também de esquemas e apegos já superados, para que nós possamos realmente chegar mais perto de Jesus e poder dizer: Jesus, não fica longe de mim. Vem em minha força, corre em meu socorro. Eu não sou ninguém, sou um simples homem, mas perto de ti sou mais que vencedor. Está chegando a Páscoa, a Quaresma está acabando. Em tempo de quarentena agora, maioria em casa, como nós estamos reconhecendo Jesus em nossa vida?